O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 8 de março. Trump troca afagos com Bolsonaro e reforça imagem de aliança entre os dois países. Trocou afagos até demais. Então, a gente, no programa de hoje vai ser inevitável a gente falar do corona, né, que tem sido um dos grandes focos da visita do Bolsonaro ao Trump na Flórida. Porém, aqui a gente tem que falar também da questão política, de outras questões do encontro. Primeiro, teve a assinatura daquele acordo de participação brasileira no Fundo de Desenvolvimento de Armamento dos Estados Unidos, que a gente mencionou no programa passado, né, do Brasil eventualmente fazer parte dessa cadeia de produção. Conversaram sobre a entrada brasileira na OCDE. Também comentaram questões de acordos comerciais, né, ali uma preparação para uma negociação de algum acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos, conversaram sobre Venezuela, conversaram sobre embaixada em Israel, transferência de Tel Aviv para Jerusalém. Aqui eu vou, inclusive, aproveitar o gancho, né? O mais recente repertório que saiu essa semana foi com o cônsul de Israel aqui em São Paulo, tá? Recomendo que ouçam, a conversa ficou bem legal. E aproveitando, essa semana que teve repertório, deveria ter tido Fronteiras, só que a gente teve um problema na edição, mas não se preocupem, tá tudo salvo. Então, o Fronteiras vai voltar na quarta-feira, certo? Então, ouçam lá o repertório com o cônsul de Israel aqui em São Paulo. Agora, se vocês repararem, eu não falei nada de muito concreto dessa visita. Basicamente, a única assinatura, né, que nós tivemos foi da cooperação militar. Inclusive, o perfil oficial no Twitter do US Southern Command, né, o Comando para o Sul da Marinha dos Estados Unidos, comandado pelo almirante Craig Feller, postou um vídeo do encontro do almirante com o Jair Bolsonaro, e é curioso que nesse vídeo o almirante fala dessa crescente parceria. Porém, num outro vídeo que foi publicado por alguns veículos de mídia nos Estados Unidos, incluindo a Fox News, ele, né, sem o Bolsonaro do lado, ele fala que esse acordo é muito bom porque ajuda a conter a China na região. Ou seja, deixando claro que não se trata apenas de uma parceria Brasil-Estados Unidos, mas também de uma perspectiva geopolítica dos Estados Unidos. Tá? Mas voltando, vocês vão reparar que eu não falei muito de assinaturas, falei muito mais de conversas, de discussões, porque acabou sendo um encontro muito mais voltado para relações públicas, digamos assim. Tanto a construção de uma relação entre o Donald Trump e o Jair Bolsonaro, quanto do presidente brasileiro Jair Bolsonaro com a comunidade brasileira que reside nos Estados Unidos, né, que é bastante grande. E aí nós tivemos um seminário empresarial Brasil-Estados Unidos em Miami, tivemos encontro do Ernestão com o Mike Pompeo, o Sesc Pompeia. Então, foi muito mais uma questão ali de um contato com a comunidade, questões empresariais, uma comunidade que boa parte dela, inclusive, é eleitorado do Jair Bolsonaro, também tem essa questão. Então, assim, do ponto de vista concreto entre o Estado brasileiro e o Estado dos Estados Unidos da América, a única assinatura concreta foi da cooperação militar. Todos os outros assuntos foram ou discutidos entre os governos, ou então foram entre, né, o governo brasileiro e setores privados, incluindo aí setores brasileiros
né, residentes na região da Flórida, certo? Então, assim, é basicamente isso. Bem, também no último domingo foi celebrado o Dia Internacional da Mulher no Brasil e em outras partes do mundo com protestos nas ruas. Isso, a gente teve um Dia Internacional da Mulher que foi marcado por protestos em vários países, especialmente países hispânicos, né, hispanófonos, como, por exemplo, os protestos pela descriminalização do aborto na Argentina, né, dos lenços verdes. Também tivemos muitos protestos no Chile, que se tornaram protestos contra o governo Piñera numa escala maior, mais abrangente. E também uma demonstração de força em relação ao plebiscito, né, pela nova Constituinte. Lembrando, né, que as mulheres que contribuíram integralmente com a previdência privada após, né, a Constituição de 1980 são as principais afetadas, né, pelo legado pinochetista. Isso, a questão de uma eventual reforma da Previdência, cobranças por essa reforma da Previdência. Tivemos protestos no Brasil, tivemos protestos na Espanha também, e nesse caso, nós também tivemos na Espanha muitos protestos em Barcelona, ligados também à questão independentista, né? No México, os protestos acabaram sendo também ligados à questão da violência doméstica, inclusive o México teve um pico de casos de feminicídios nesse ano, nessas últimas semanas. Lembrando que feminicídio não é uma mulher ser, por exemplo, assassinada num assalto, num latrocínio, né? É quando ela é morta por algum aspecto, com uma motivação derivada do seu gênero, de questões sociais, como, por exemplo, violência doméstica. Tá? Que é um dos principais casos, né? Isso. Ou então, pensando em casos que acontecem muitas vezes na Índia, às vezes a gente repercute aqui, aquela coisa de uma família, às vezes matar uma mulher da própria família em, entre aspas, defesa da honra, né? Da família, alguma coisa assim. Ou estupro seguido de morte. Exatamente. Então, mas muitos desses protestos no dia 8, especialmente pela América Latina, foram especialmente marcados pela questão de descriminalização do aborto. Né? Então, foi um dia 8 que acabou sendo marcado por esses protestos, como eu disse, especialmente no nosso mundo iberofônico. Não sei se essa palavra existe. O mundo ibero. Acabei de inventar. Se fosse Guimarães Rosa, estava todo mundo achando legal. Duas notícias da última segunda-feira, dia 9 de março. Em Bruxelas, Erdogan aumenta a pressão sobre a OTAN e a União Europeia. O Erdogan foi até Bruxelas, né, para conversar com a Ursula von der Leyen sobre a questão dos refugiados, né, e o fato de que a Turquia usa essas pessoas como, né, moeda de barganha, como uma ferramenta na sua política externa, e as conversas, né, não foram a muitos lugares. Segundo a própria Ursula von der Leyen, elas foram apenas um começo, né, para ver o quanto mais a União Europeia pode apoiar a Turquia para lidar com os refugiados que chegam de zonas de guerra. Né? No caso, o Erdogan usou ali um termo, alguns termos mais abertos, né? Ele disse que teve uma conversa muito franca, né? Que normalmente isso é linguajar diplomático para alguém berrou dentro da sala, alguém deu um soco na mesa, alguma coisa assim. E o Erdogan pediu apoio concreto da OTAN na sua fronteira com a Síria, dizendo que a fronteira entre a Turquia e a Síria é a fronteira sudeste da OTAN. Só que aí a gente vai lembrar, né, que a OTAN não vai se comprometer a uma situação muito mais tensa na Síria, uma situação muito mais tensa com a Rússia, pela Turquia do Erdogan nas condições atuais, porque a OTAN vê a atual política turca na região como uma política agressiva. O conflito é dentro do território sírio e a OTAN, em teoria, é uma aliança defensiva. A OTAN
desconfia, né, de alguns objetivos militares turcos. Tivemos o desencontro, né, em relação a equipamentos antiaéreos, em relação ao caça F-35, coisa que a gente repercutiu aqui várias vezes no programa. E a União Europeia, né, os países europeus e a Turquia têm pautas completamente divergentes em várias outras regiões, como, especialmente nos últimos tempos, na Líbia. A gente falou que a União Europeia formou uma força-tarefa naval, tá? A União Europeia, não a OTAN, para conter o apoio turco ao governo na Líbia, ao governo de Trípoli. Tá? Então, acaba sendo, né, como eu disse, meio contraditório às vezes. De qualquer jeito, tivemos esse encontro em Bruxelas, palavras duras devem ter sido ditas, mas nada foi assinado. Primeiro-ministro do Sudão sobrevive à explosão em tentativa de assassinato. Tivemos uma tentativa, né, uma explosão perto do comboio do Abdallah Hamdok, que em Khartoum, né, capital do Sudão. O Abdallah Hamdok tuitou: eu gostaria de assegurar ao povo do Sudão que estou seguro e em boa forma. Fiquem tranquilos que o que aconteceu hoje não ficará no caminho de nossa transição. Ao contrário, é um empurrãozinho a mais para a roda da mudança no Sudão. Né? The Wheel of Change, né? A nova música do Scorpions. O ataque ocorreu, né, no aniversário da renúncia do Omar al-Bashir, perto do aniversário, não na data exata, né, mas perto do aniversário da renúncia do Omar al-Bashir. Lembrando que o Hamdok, ele é um governo transitório para organizar eleições, porém o Sudão ainda vive um cenário tenso entre alguns setores dos militares de um lado, setores islamistas do outro, que eram muito favorecidos pelo governo Bashir, né, os ex-aliados do Bashir, lembrando, ex-aliados no sentido de pessoas que ficavam ricas, pessoas que se beneficiavam das reservas de ouro, das reservas de petróleo do Sudão. Obviamente não gostam muito do governo do Abdallah Hamdok, que é civil e era uma figura muito conhecida da oposição sudanesa. A gente já havia falado dele na época, né, quando nós tivemos a queda do Omar Bashir. Biden vence primárias em mais 4 estados e amplia favoritismo contra Sanders. Isso, o ex-vice-presidente Joe Biden ganhou no Missouri, no Mississippi, em Idaho e Michigan. Essa que talvez tenha sido a vitória mais simbólica, porque o Sanders tinha vencido a Hillary nas últimas primárias, né? E é um estado tradicionalmente operário, né? Detroit. E tem um eleitorado negro muito grande também, a própria Motown, né? Sim. Então, o Joe Biden, ele está agora bastante próximo, né, de confirmar que ele vai ser o candidato democrata. E, além disso, essa semana ele recebeu apoio, né, dos ex-pré-candidatos Cory Booker, a Kamala Harris, né, que algumas pessoas apontam que talvez para daqui a 4, 8 anos ela vai ser um nome bem mais firme, competitivo. E, inclusive, tem gente especulando que a Kamala Harris pode ser a vice do Joe Biden. Assim como a Elizabeth Warren. A ideia seria colocar uma mulher para atingir outra demografia, né? E, enfim. E o ex-pré-candidato, né, ativista Jesse Jackson, né, o reverendo, que militou ao lado do Martin Luther King, ele disse que apoia Bernie Sanders, né? Ele quer, no caso eu falei reverendo, ele é batista. E os 3 citados que tem bastante penetração no eleitorado negro, né? Então, tá aí, o Joe Biden ganhando em 4 estados, ainda conseguindo 2 apoios né, de ex-candidatos, um deles importantes. Como eu disse, Kamala Harris é uma possível vice da sua chapa, ou Elizabeth Warren. E para contrabalancear também, porque ela é senadora pela Califórnia, que é um estado onde o Sanders teve uma votação expressiva. Isso, é bem pensado, não tinha pensado nisso. Então, ainda faltam vários estados, né, para realizar as suas eleições.
talvez, né, o principal dos que faltam é esse, né, os dois principais, Flórida e Nova York. Mas, por exemplo, se o Joe Biden ganhar nesses dois, aí já era, né? Então... E na Flórida ele leva um certo favoritismo, que é um eleitorado mais conservador. Atualmente o placar está... Se bem que o Sanders tem uma maior projeção dentro do eleitorado latino. Atualmente a contagem de delegados está 864 a 710 para o Joe Biden. Ou seja, esses 150 delegados de diferença, né, é basicamente aí mais que o estado, né, de Michigan inteiro, por exemplo. Tá? Então, tudo indica que Joe Biden será o candidato democrata. Também na última terça-feira, dia 10, Tribunal Constitucional da Rússia autoriza Putin a disputar 2 novos mandatos, né? Virou passeio. Pois é. Dia 22 de abril teremos um referendo, né, popular para ver se aprova, né, essa revisão constitucional, né? Porque qual seria, né, qual seria o justificativo? Um tempo atrás a gente já discutiu esse assunto, quando isso foi anunciado, e que é aquela ideia, né, muito presente em vários outros lugares, que é o seguinte: o Putin mandou para o parlamento um projeto de revisar a Constituição. Né? E aquela ideia de, olha, se vai revisar a Constituição, então reseta a contagem de mandatos. Né? Começa do zero, agora são regras novas, então poderia, né, disputar mais 2 novos mandatos. Lembrando que ele é o presidente da Rússia até 2024, tá, gente? Então, assim, a gente está falando de coisas bem para frente. A gente está falando lá para a década de 2030, tá? Até 2024, pelo menos, o Putin é o presidente da Rússia. E aí, a Suprema Corte, o Tribunal Constitucional, autorizou essa interpretação. Mas essa interpretação só entrará só será válida caso a população aprove a reforma constitucional. Né? Algo me diz que vai ser aprovada. Mas, então é isso aí. Então, o Putin... E aí, agora me esqueci de qual revista que foi, qual veículo de mídia que foi. Fez ali uma capa colocando tipo uma espécie de busto do Putin junto de outro busto de czares. Porque se o Putin realizar esse plano dele, ele vai se tornar a pessoa à frente da Rússia por mais tempo, desde Pedro o Grande. E Pedro o Grande ficou 40 anos à frente da Rússia porque ele assumiu virtualmente adolescente ainda por cima. Né? Então, vou até conferir até aqui, vou até colar, mas aí o Putin viraria um recordista desde o final do século XVIII. Acho que ele já tem moral para mudar o nome de São Petersburgo para Putingrado, né? Ele assumiu com 10 anos de idade, né? Mas teve uma breve regência e ele morreu com 52 anos. Né? Então, tá aí, né, o motivo dele ter ficado tanto tempo assim. Bem, abaixa o volume porque lá vem um fucking double breaking news. Bill Gates deixa o conselho da Microsoft. Saiu pela janela. Vai ser interessante as teorias da conspiração, né? Porque o coronavírus seria culpa, né, do Bill Gates, alguma coisa assim. De qualquer maneira, ele disse que estará saindo do conselho da Microsoft para se dedicar às suas atividades de filantropia. Né? Ele já estava afastado do cotidiano da empresa desde 2008. Ele, né, vai continuar aí tendo suas ações, né, e tudo mais. Ele que tem uma fortuna aí de mais ou menos 100 bilhões de dólares. Tá? Inclusive, teve um vídeo muito bom circulando no Twitter de um cara que fez a riqueza do Jeff Bezos com grãos de arroz. Você viu esse vídeo? Não. Então, era assim, tipo, um grão de arroz era 100 mil dólares. Aí ele botava lá um grão de arroz, ele botava lá, tipo, a fortuna de alguns famosos e tal. E aí ele vem com, tipo, sacas e sacas de arroz para mostrar o tamanho da fortuna do Jeff Bezos. Tem aquela passagem clássica também, que acho que está registrada no Homem que Calculava, do Malbataan, do inventor do xadrez, né? Que pede... que vai fazendo PG. PG em relação ao tabuleiro, isso, né? Então isso. vai para
64 potência, né? Isso. 64ª potência. Exatamente. Né? Mas que, enfim, não é uma quantidade enorme, né? E tem um outro vídeo também que mostra como se deu a fortuna do Bill Gates nos Simpsons, né? Quando o Homer abre a empresa de informática dele. Lembrando que Malbatarran é um pseudônimo, Sim, né? De um brasileiro. Mas então tá aí Bill Gates anunciando que se afastou da Microsoft. General de Uganda é preso por suposta tentativa de golpe. A gente, né, acho que nós somos o lugar que mais fala de Uganda na imprensa brasileira. Temos um Fronteiras. Sobre Uganda. Insistência do Matias, devo admitir, porque eu não estava muito empolgado para fazer, porque, assim, Uganda tá aquele país que não é exatamente uma potência futebolística, sim, né? Mas mesmo assim conseguimos 3 páginas de roteiro do campo. E o general reformado Henry Tumukunde, ele foi preso, ele que foi chefe da inteligência de Uganda, ele foi preso por uma tentativa de golpe. Por quê? Porque ele anunciou que pretendia ser candidato à presidência e que tinha apoio de setores do governo. Interpretaram isso como que ele tinha apoio dos militares, alguma coisa assim. O governo disse, inclusive, que ele estava fazendo contatos com o governo de Ruanda para fazer uma intervenção para tirar o Museveni do poder em Uganda. Ele está em prisão domiciliar, na verdade, tá? Ele não foi para uma prisão, e ele deu uma entrevista por telefone à BBC, uma entrevista ali de 5 minutos, vocês podem ler na íntegra, em que ele basicamente diz que é tudo mentira, as acusações, que é uma viagem que não tem fundamento nenhum e que ele jamais trairia a pátria para Ruanda. Eu li, eu não vi se foi publicado o áudio da entrevista, mas eu achei engraçado que o tom, me parece que ele quis dizer muito mais do que tipo, você acha que eu vou trair a gente com Ruanda? Tipo, Ruanda, aqueles caras ali, entendeu? Se eu fosse trair, ia ser com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a China, sei lá, não com Ruanda. Mas enfim. Aponta Ruanda no mapa pra mim. Então, mas de qualquer jeito, né, mais uma crise política aí em Uganda.